Olá, tudo bem? Sou a professora Sônia de Exatas do Colégio Anchieta. Vamos dar seguimento na nossa revisão das atividades do 5º ano? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os termos das 4 operações, né? No vídeo anterior, nós vimos a respeito do sistema de numeração decimal, que nós fomos até a classe do bilhão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as 4 operações, que na realidade nós revisamos o conteúdo do 4º ano, né, durante esse período, fazendo atividade no livro, né, sempre lembrando da regra principal para fazer qualquer atividade. O local das ordens, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim por diante. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os termos das 4 operações, né? A adição, que nós temos aqui os números que nós fazemos a operação, nós chamamos de parcela, que aí tem que seguir a premissa que eu mencionei agora, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, e o resultado nós chamamos de soma ou total, e o símbolo que é mais, certo? Temos a operação da subtração, que o primeiro termo nós chamamos de minuendo, o segundo termo, subtraindo, que o subtraindo é que vai retirar a quantidade do minuendo. E o resultado nós chamamos de resto ou diferença. E o símbolo é que nós chamamos de menos. Temos a multiplicação, que aí os termos que são o primeiro e o segundo nós chamamos de fatores. O resultado chamamos de produto. E o símbolo, que é o X, que nós chamamos de vezes. E temos a divisão, que nada mais é uma junção da subtração e da multiplicação. Eu sempre gosto de frisar isso em sala, nas minhas aulas. Precisamos passar por cada operação sem deixar sombra de dúvidas, sem ficar com dúvidas. Por quê? Porque a divisão, na verdade, é o compilado disso aqui tudo. Então, eu preciso entender muito bem a adição, para realizar muito bem a subtração, para entender a multiplicação e para chegar na divisão. E aí, na divisão, nós temos esse termo, que é o número que eu vou dividir por alguma coisa, que nós chamamos de dividendo. A quantidade que vai ser dividida esse número, que nós chamamos de divisor. O resultado da divisão, o quociente. E o que sobra disso aqui, resto. E aí nós temos a divisão exata, quando o resto termina em zero, como é o caso do exemplo. E nós temos o resultado quando a divisão é inexata, quando sobra um número diferente de zero. Aqui acima, nós vamos ver um pouquinho também sobre as propriedades, tanto da adição e da multiplicação que nós já estudamos. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento neutro. O elemento neutro, no caso, é o zero. O elemento neutro na adição, ele simboliza o quê? Que todo número que é somado com zero é igual a ele mesmo. E na multiplicação, todo número que é multiplicado por zero é igual a zero. Nós também temos a propriedade cumulativa, que é o quê? Na adição e na subtração, ela rege o mesmo princípio, que a ordem das parcelas não altera o resultado, no caso da adição. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Se eu somar 10 mais 5 ou 5 mais 10 vai ser 15. 27 vezes 3 e 3 vezes 27 vai ser 81. Será 81. Independente da ordem que eu fizer esse cálculo. E também temos a propriedade associativa. A maneira que eu escolho para fazer a operação também não vai alterar o resultado. Suponhamos que aqui tivesse um terceiro número, 10 mais 5 mais 3. Se eu somar 5 mais 3, 8, mais 10, 18. Então, na associativa, se eu associar de maneiras diferentes as parcelas na adição, não vai alterar o resultado. Na multiplicação, da mesma forma. Se eu associar de maneiras diferentes os fatores, também não vai alterar o resultado. Certo? Nós agora finalizamos a nossa revisão das 4 operações e do sistema decimal e vamos dar sequência ao nosso conteúdo.